Salve, rapaziada. Faltando 2 dias aí para abertura no mercado, né? Uma temporada que promete ser épica aí, uma das melhores temporadas aí do Brasileirão e consecutivamente do Cartola. E nesse vídeo a gente vai trazer para vocês 10 dicas para você escalar, né? 10 dicas para você mitar no Cartola. E durante o vídeo a gente vai trazer algumas dicas bônus, tá? A primeira dica que eu trago para vocês, rapaziada, é fazer, antes de tudo, antes de olhar jogadores, fazer uma boa análise do confronto, tá? Isso é primordial para a gente poder saber o momento dos times, né? A gente poder entender ali o momento que vem cada clube, né? Como é que anda ali. E na análise do confronto, né, um fator primordial dessa análise é analisar por mando de campo, tá? É algo que influencia muito os times que jogam fora, que jogam em casa. Tá, então deixa aí a primeira dica para vocês, uma boa análise do confronto antes mesmo de olhar os jogadores. Por que é importante analisar confronto? Tá? Antigamente eu não achava válido não analisar confronto, eu achava que bastava ali abrir o Cartola, analisar os jogadores e estava tudo resolvido, né? Só que quanto mais eu comecei a acompanhar os confrontos e ver como isso era fecundo na hora de eu fazer escolhas, mais eu me tornei alguém dependente de análise de confronto. Por quê? Quando você vai analisar um confronto, né, o ponto número 1 aqui, aquilo interfere diretamente na minha escalação. A depender do que vai acontecer no jogo, daquele cenário que você cria para o jogo, e a galera que me acompanha na análise do semáforo sabe que isso é uma característica minha, né? Eu sempre crio cenários para aquele jogo. Eu crio, inclusive, mentalmente, até anoto alguns, eu crio placares supostos para aquele jogo que eu acredito que vão acontecer. Não, isso aqui acho que vai ser 3-0, isso aqui é 1-0, isso aqui é 1-1. Eu sempre crio esses cenários na minha cabeça, até por causa das apostas esportivas, eu faço muito isso. Então é lógico que analisar o confronto, analisar os times, interfere diretamente nas suas escolhas para o Cartola, tá bom? A segunda dica que eu trago para vocês, rapaziada, é escalar os jogadores, né, da preferência ali, né, principalmente quando tem jogadores com pesos muito parecidos ali nos confrontos, né, você vê ali um favoritismo muito grande ali de 2 jogadores ali, né, em confrontos muito prováveis ali para ele, né, você pesar os jogadores que cobram bola paradas, né, escanteios, faltas, pênaltis, né. Essa temporada, por exemplo, a gente tem o Neymar é dono de todas as bolas paradas do Santos, né. Cobra os escanteios, falta, pênalti, já fez gol, inclusive com umas 3 tipos de cobrança. A gente tem o Veiga também, que cobra escanteio, pênaltis e faltas também, né? Às vezes ele reveza ali em algumas situações, mas a gente tem os demais cobradores ali, então priorizar cobradores de bolas paradas, tá? É um diferencial ali. Cobradores, eles estão constantemente ali, nas cobranças de escanteio e de faltas, e eles estão constantemente na eminência de uma assistência, né, para um gol ali, ou de repente até de um próprio gol, né, no pênalti também, de fazer um gol. Cobradores de bola parada e jogadores batedores de pênaltis. Então você tem que conhecer, de preferência anotar em um caderno, quais são os jogadores que são bons para você colocar, porque são batedores de pênaltis ou porque são cobradores de bola parada. Cobra escanteio, cobra falta. Avaliar, é claro, todos os scouts, pensar naquele jogador que tem um conjunto maior de scouts a favor dele, mas também pensar nessa questão do pênalti e da bola parada. Uma vez que finalização defendida tem pontuação de 1.2, a assistência, por exemplo, num cruzamento de um escanteio é 5 pontos e o pênalti é 8 pontos. Então você precisa de pensar nesses critérios na hora de escalar o seu time. Se puder preferir jogadores que são cobradores de bola parada, batedores de pênaltis e que têm outras habilidades relacionadas aos scouts, é melhor para você. Terceira dica que eu trago para vocês é controle emocional, rapaziada. Às vezes a galera se desespera ali e, por exemplo, vai mal numa rodada, aí na rodada subsequente já quer recuperar toda a pontuação que ficou para trás ali, às vezes pontuou 20 pontos atrás dos seus adversários, já quer tirar esses 20 pontos, e às vezes o campeonato está no início, né, você pode diluir esses pontos para você se recuperar, né, então num campeonato de longo prazo há evidentemente essas oscilações de pontuação, tá?
O ideal é se manter uma regularidade ali, né, estável. Então, né, ter controle emocional sobre essas ações, né, que nem o Edu fala, né, foco no que é controlável. Né, então, coisas que a gente não consegue controlar, manter o emocional em dia e para não se desesperar, né, não fazer aquelas trocas emocionantes em cima da hora e vários outros fatores aí que o emocional pode atrapalhar na temporada. Tenha controle emocional. Pois é, pessoal, Cartola também é um jogo emocional e você não pode deixar a emoção prevalecer no momento de você escalar o seu time. Porque a emoção vai fazer você cometer muitos erros no Cartola. Alguns exemplos. A emoção vai fazer você fazer aquela mudança desnecessária de última hora. Quando o mercado está fechando, você vai lá e tira o jogador só por ali, pela ânsia, né? Por aquela emoção. Muita gente só consegue ter controle emocional quando para pensar, Cartola é só um jogo. Cartola é só um jogo. Esse pensamento funciona para as pessoas se imaginarem mais tranquilas, ter mais controle emocional, só que não te faz evoluir como um bom jogador. Por quê? Porque a partir do momento que você pensa que é só um jogo, tudo bem, é só um jogo, você não está sendo profissional, você não está buscando profissionalismo, você não está buscando dar o maior esforço possível para aquilo. E isso não é o que a gente quer. A gente quer buscar o maior esforço, maior vantagem possível através dos estudos para ficar na frente da galera. Então por isso que eu acho que a gente tem que partir mais, iniciando pelo lado de que colocar na cabeça que é probabilidade e não adivinhação. A quarta dica que eu trago para vocês é sempre trabalhar com probabilidades. Tá? Não é uma adivinhação o campeonato, tá? A gente não adianta achar que a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem probabilidades do que pode acontecer. A gente sabe o que tem maior probabilidade, o que tem menor probabilidade. Às vezes você quer apostar, fazer uma apostinha ali, né, tá num feeling, mas às vezes a probabilidade é menor, né, mas né, passa seu feeling tudo, mas sabendo das probabilidades, tá? E se possível sempre trabalhar com as probabilidades, né, com os números, as maiores probabilidades a seu favor, né? Tanto de SG, tá? Quanto de gols, né? Trabalhar com as probabilidades de SG ali para poder escalar os defensores, né? Probabilidades de gols, né? 2 ou mais gols, principalmente para você escalar meias e atacantes, né? Jogadores ofensivos. Então sempre trabalho com os números. Seguinte, você tem que imaginar, o jogo é probabilidade e não adivinhação. Isso muda tudo. Isso muda tudo como você analisa e como você enxerga. A quinta dica que eu trago para vocês, rapaziada, é o tempo de tela, tá? O tempo de tela ele pode te trazer insights valiosos, tá? O tempo de tela não só é necessariamente assistir os confrontos e assistir os jogos. É lógico que você assistir os jogos vai te dar uma análise diferenciada ali, né? Você vai conseguir ver que às vezes nem sempre se reflete, né? Às vezes um jogador, um time ganhou de 1-0 ali, mas o time que perdeu, ele amassou o jogo todo ali e de repente o outro time num contra-ataque achou uma bola ali, ganhou de 1-0. Então o placar nem sempre se reflete, né? Então o tempo de tela ele pode dar esses insights, né? Você pode ver o jogador ali que está constantemente participando das jogadas ofensivas, né? Ele está na iminência ali de repente participar com assistência ou com gol, né? Que vem buscando muito essas jogadas, tá? Então o tempo de tela ele te dá esses insights, né? Mas não necessariamente é só assistir os jogos, né? Você pode também ver os melhores momentos, também ajuda bastante. Né, você identificar alguns padrões ali pelos melhores momentos, né, nas jogadas, você consegue identificar alguns padrões, né, assistir noticiários, acompanhar as notícias, os jornais, tá, os lances, então tudo isso é tempo de tela. Certeza que você não consegue assistir todos os jogos, porém, você dedicar a assistir um jogo, 2 jogos por rodada, é legal demais, isso vai somar para você no médio e longo prazo, tá? Porque é justamente assistindo um jogo de futebol que você percebe algumas jogadas ali, alguns feelings, algumas situações em que você não encontra somente pelo aplicativo do Cartola escalando jogadores. Você vai conseguir perceber talvez um jogador que esteja um pouco mais ofensivo, um jogador que está mais defensivo, um lateral que está toda hora aparecendo como elemento de surpresa lá na grande área, talvez um lateral que você colocou ali para assistência, mas o cara só está defendendo. Então é justamente assistindo esses jogos que você consegue perceber os posicionamentos dos jogadores,
qual o desempenho de fato que eles estão exercendo no campo, tá? Porque quando você vai escalar no Cartola, você vê, o cara é atacante, você acha que está próximo no gol. O cara é meio campista, tá no meio, lateral, você acha que está subindo, mas não tá, tá? Então, só escalando pelo Cartola FC te dá uma visão fria do jogo. Então, assista os jogos para você poder perceber os posicionamentos dos jogadores e encontrar boas oportunidades. Sexta dica que eu trago para vocês já falando de escalações, né? A gente já fez a análise do confronto, já viu quem são os cobradores de bola parada, né? Trabalhou o nosso controle emocional, viu as probabilidades, né? Tem um bom tempo de tela, né? E daí é a hora da gente começar a fazer nossas escalações. E na hora de escalar, aí a sexta dica que eu trago para vocês é na hora de escalar os defensores, né? Priorizar um pouco mais do SG, né? A gente, lógico, um cruzamento de scouts, né? Seria o equilíbrio ali, né? Um jogador que tem probabilidade de SG e atingir os seus scouts, né? Por exemplo, os goleiros, né? Você ter um goleiro com probabilidade de SG e com chance de fazer algumas defesas, né? Esse ano há uma expectativa aí, de repente, de uma melhora aí nas pontuações de goleiros, né? De repente, um aumento nas defesas, porque a galera tá falando aí, os goleiros estão vindo um pouco mais elevados os preços, pode ser que a gente haja uma valorização nas pontuações de goleiros, tá? Então há essa expectativa, o mercado abre daqui 2 dias, mas tentar achar esse equilíbrio, tá? Quando não conseguir achar esse equilíbrio, tá? Se atentar bastante ao SG, pessoal. Às vezes, por exemplo, nas temporadas anteriores ali, com a defesa valendo 1 ponto, se o goleiro perde um SG, que é 5, né, e ele sofreu o gol, ele perdeu 6 pontos no caso, né? Ele não perdeu os 5 da SG, ele perdeu os 5 da SG com um gol sofrido de 6, então ele precisaria de 6 defesas para voltar a ter 5 pontos, tá? E a gente sabe que, né, às vezes é difícil para recuperar essas 6 defesas. Se, por exemplo, subir para 1,5, né, já diminui um pouco mais, mas ainda assim são 4 defesas para poder voltar a ter esses 5 pontos. Então é lógico, o ideal é ter um equilíbrio, tá? Mas quando não, sempre dê uma prioridade ali naqueles SGs mais prováveis. Aí quando tem as probabilidades de SGs muito baixas, né, que é difícil, né, aquelas rodadas que é muito difícil você identificar um bom SG, aí você opta mais pelas questões das defesas para os goleiros, tá? Que vai ser o foco no SG. Por isso eu falei no começo do vídeo que você não precisa se preocupar com essa mudança, porque ela tende a deixar todos os cartoleiros em igualdade na hora de escolher o seu goleiro. Isso é uma regra? Óbvio que não, mas provavelmente vocês vão perceber no decorrer das rodadas que os cartoleiros vão preferir o SG. A parte dos zagueiros, os desarmes, né? A mesma coisa, a gente tenta achar um equilíbrio ali dos desarmes com os SGs, tá? Zagueiro é uma posição que pontua muito pouco. Há uma expectativa também do Cartola trazer um scout novo para os zagueiros aí nessa temporada, né? É uma posição também muito desvalorizada, né? Então um scout próprio para zagueiros ajudaria a valorizar, né? Uma rebatida, uma interceptação de bola, alguma coisa ali que valorize a posição. Então essa é a expectativa, né? O que ajudaria um pouco. Mas se atente bastante ao SG para os zagueiros, tá? Porque um zagueiro, quando perde um SG, é muito difícil ele recuperar essa pontuação. Esse é o principal critério. Escolha zagueiros que possam garantir saldo de gol e também, primordialmente, roubem bolas. Salvo algumas exceções, tá? Aí eu já trago as primeiras dicas bônus dos zagueiros, que é você olhar também os zagueiros que atuam, às vezes, mais avançados, né? A gente teve, por exemplo, o Léo Ortiz, temporada passada, que por vezes atuou ali de volante, né? A gente tem aqueles zagueiros, às vezes, que nas jogadas ali, com o time jogando com 3 zagueiros, eles jogam mais aberto pelas pontas, tá? Então, nos 3 zagueiros, a gente tem aquele centralizado, e tem os 2 que jogam mais aberto ali pelas pontas, ali, quase ocupando a linha onde ocuparia os laterais. Aí você consegue identificar, por exemplo, no adversário, qual lado ele cede mais perda de posse de bola, e daí você escala aquele zagueiro ali que joga aberto um pouco mais, né? Os jogadores que jogam mais avançados um pouco ali, né? Como um volante, né? De repente ali ajuda bastante aí nos desarmes para ele poder recuperar essas pontuações de SG. E a outra dica bônus nos zagueiros zagueiros que são bons de bola aérea, né? A gente sabe que aí tem alguns zagueiros que são bons de bola aérea, né? Que são bons cabeceadores. A gente fez a análise tática já do Mirassol, a gente já identificou que o Mirassol sofre muito gol de cabeça, né? Então, zagueiros que vão atuar contra o Mirassol, que são bons de bola aérea ali,
é um jogador que a gente pode estar investindo aí também, tá? Além do SG. Na dica 7, eu trago para vocês, né, analisarem sempre o cruzamento de scouts, né? Analisar conquistados e cedidos, né? A gente vê ali os times que cedem mais para quais posições, né? Um time que cede bastante para meias, e daí olhar um outro time que conquista bastante para meias, dar esse match, né? Então olhar sempre esses conquistados e cedidos e tentar achar esses matches, né? Um time que cede muito para uma posição, um time que conquista muito naquela posição, então dá esse match, tá? Então isso ajuda, né, na probabilidade, né, que a gente havia falado anteriormente. Isso aumenta o fator de probabilidade para vocês. SGs cedidos, né, e SGs conquistados por mando. Às vezes um time cede mais fora, cede mais dentro. Isso aí tem que ser analisado. A média de gols marcados e gols sofridos. Isso, todas essas ferramentas eu tenho, né, ferramentas de estudo. Algumas são pagas? São, mas eu utilizo, né, para estudar. As piores defesas e os piores ataques, os melhores ataques e as piores defesas, e tudo isso num recorte dos últimos 5 jogos, porque eu não gosto de ver uma coisa do campeonato todo, porque às vezes o retrato do momento muda. A dica 8, rapaziada, é se atentar sempre aos jogadores bons para cartola, né? Nem sempre o jogador que é bom, muito importante ali para o time, ele é bom para cartola. E às vezes um jogador bom para cartola, ele não é tão importante para o time, né? Ele às vezes é muito criticado pelo time, né? Então às vezes é um reserva ali que não é muito, o técnico não é muito de escalar ele, mas ele é muito bom para cartola. Então você tem jogadores bons para cartola, jogadores que produzem scouts, tá? Então isso é bastante importante aí. Porque tem atacantes que são bons, só que no cartola ele não vale nada. Do mesmo jeito que tem atacantes que não são tão bons, só que no cartola eles são bons. E daí, trazendo já a dica bônus aí para as laterais, né? Falando de jogadores bons para cartola, mas tem aqueles laterais que jogam de alas ou de ponta, né? Que jogam ali. Então, esses jogadores são muito bons para cartola, né? Porque os laterais de ala, eles têm uma roubada ali, um equilíbrio entre roubadas e jogadas ofensivas. E aqueles zagueiros que jogam de ponta ali, quase como um atacante, né? A gente tem um bônus no SG, escalando um atacante, né? Com um bônus de SG. A dica 9, rapaziada, eu trago para vocês na hora de escalar os jogadores ofensivos, né, os meias e os atacantes. Um fator que vem sendo bastante utilizado é a expectativa de gols, né, o XG. Né, então, hoje em dia é um fator muito utilizado ali, né, trabalha-se vários fatores para chegar a essa numeração do XG. Né, então, né, esses fatores ali, né, dão um panorama mais claro para a gente, das produções ofensivas, dos XG cedidos, né, das fragilidades além das probabilidades daquele time tomar um gol, tá? Então esse equilíbrio entre o XG é um scout, né, não é bem um scout, mas é um número que a gente pode estar olhando com bastante atenção para a gente estar escalando esses meias e atacantes. Bastante importante e interessante a gente poder utilizar ali na hora que a gente for montar o nosso time ou então fazer alguma aposta esportiva, tá? Se você não conhece o conceito, nem adianta você utilizar ali, né, montar o seu time. Vamos estudar, vamos entender. Vou trazer aqui algumas informações bem interessantes para você poder utilizar, tá? Resumidamente, a expectativa de gols é uma métrica para você poder mensurar a chance de gol de um time ou então de um jogador, para saber se aquela chance mesmo foi clara ou não de gol. A gente vê aí alguns narradores falando, o time tal perdeu uma chance de gol, perdeu uma chance clara de gol. E através da expectativa de gols, você consegue saber se aquilo realmente foi uma chance de gol perdida ou não. Então esse dado, essa informação vai ajudar a gente a entender melhor como que foi a partida, como que foi o desempenho do jogador, se bateu realmente com aquilo que aconteceu no jogo mesmo. Então é bastante importante a gente ficar atento quanto a isso, tá? E daí, já trazendo mais outra dica bônus ali nos meias, a gente tem aqueles meios que atuam pelas pontas, tá? Ou os armadores, né? Tem ali, por exemplo, o Arias, muitas vezes atua pela ponta ali, quase como um atacante, tá? Aí a gente une o combo ali do Arias, um jogador importante para o time, bom para cartola, que atua ali pela ponta, né? Quase como um atacante, e que possui bolas paradas, tá? Então esse combo é muito bom. Aí você vê numa análise do confronto, um jogo que o Fluminense é favorável, o Arias é excelente para a rodada. Tá? Outra dica bônus na hora de escalar os meias, tá? É aqueles meias que têm liberdade de pisar na área, né? A gente sabe que às vezes muitos meias
tem a liberdade ali de ultrapassar aquela linha da grande área ali, de entrar na área ali, trabalhar as jogadas, e eles ficam mais perto de fazer um gol, né? Os meias que eles ficam muito retidos ali antes da linha da grande área, né? Eles ficam muito restritos ali pro gol, as chutes de longa distância, tá? Ou assistências, tá? O que não seria mal, mas chutes de longa distância, né? Nem todos os times cedem espaço para esses chutes, tá? As assistências, às vezes, ele dá uma pré-assistência, né? Sabe que a bola acaba trabalhando um pouco mais até chegar no gol, então ele fica muitas vezes na pré-assistência. Então esses jogadores que têm a liberdade de pisar na área estão mais próximos ao gol, tá? Então é uma dica aí que eu trago para vocês. Outra dica bônus é nos atacantes, né? Atacantes mais próximos do gol, né? O centroavante, por exemplo, tá? Então identifiquem bastante esse jogador que está ali, né? Mais próximo do gol, ali na área. Por exemplo, ali, voltando já que a gente está falando do Fluminense ali do Arias, né? A gente tem o Cano, a gente tem o Canóbio que joga pela ponta e o Kevin Serna que joga pela outra, né? O Canóbio é um caso à parte, que é um cara muito diferenciado, tá? O Canóbio é um cara muito diferenciado, então ele entra muitas vezes na área, ele parte para cima, ele gosta das jogadas e ele está muito bem nesse time do Fluminense. Mas, né, entre os três ali, muitas vezes priorizar o Cano, né? Ele está muito mais próximo do gol. Tanto é que o Cano tem muito mais participações a gol do que o Canóbio, né? Então percebam que vocês vão perceber muitas vezes que o jogador centroavante, na maioria das vezes, né, ele está mais próximo do gol, então ele tem mais participações. Em alguns casos, né, por exemplo, no Santos, o Guilherme, que joga na ponta, tem mais participações, né? Mas aí o Santos rodou muito esse centroavante, né? Agora está o Tiquinho ali, ele está começando a fazer as participações ali com a chegada do Neymar, tá? Então sempre se atentar, né, e dar uma preferência um pouco mais nesse jogador centroavantes. Na dica 10, eu vou trazer para vocês, né, se atentarem às minutagens dos jogadores, tá? E a média básica. Tá? Às vezes a média básica é um diferencial, né? Então um jogador ali que você avalia um confronto, ele tem uma probabilidade de um XG bom, né, um XG alto, análise de confronto favorável, é um cobrador de bola parada, né? Tudo você avaliou, né? As probabilidades são muito favoráveis, mas às vezes não acontece. Aí você mantém o seu controle emocional, como a gente havia falado, e conta um pouquinho ali, né, com a questão vai sobrar para você ali a média básica. Então a média básica tem diferencial, né? Então jogadores às vezes ali tem um e pouco de média básica, né? E daí tem outros que tem ali 4 e pouco, 5 de média básica, tá? Então a média básica é um fator muito essencial ali. Quando a análise falha, a média básica ajuda bastante. E o fator da minutagem é aquele jogador que tende a jogar mais tempo, né? Ele tende a participar mais das jogadas, né? E a probabilidade dele participar de um gol, por exemplo, ali é maior, né? No caso dos defensores ali, de fazer um desarme, é maior, porque ele está mais tempo em campo trabalhando, tá? Então a minutagem interfere muito. Tá? Então sempre a minutagem de jogadores que passam mais tempos em campo lá, jogam o jogo todo, ou jogam a metade do segundo tempo pelo menos, tá? Agora aqueles jogadores que tendem a sair no intervalo, que jogam pouco, né? Ou que entram no segundo tempo, tá? Que tem uma minutagem mais baixa, esses jogadores tendem a participar menos das jogadas e a probabilidade dele consecutivamente acaba caindo. Bom, vamos lá. A gente sabe que é de suma importância termos jogadores que produzam scouts dentro do nosso time. Scouts com assistência, saldo de gols e gols. E aí, se o jogador não pontuar com assistência gol, é de suma importância termos jogadores com média básica. Média básica consiste em scouts não decisivos, tá bom? Porque os scouts decisivos a gente entende como assistência, gol e o saldo de gol. Ou seja, o jogador que tem uma média básica, ele pontua mesmo sem esses 3 itens, que é muito importante, tá bom? Tá. Trazendo mais 2 dicas bônus aí para vocês, para a gente encerrar. Observar bastante a fragilidade dos adversários, né? A gente está com um quadro esse ano que é analisando as fragilidades dos adversários, né? A gente faz uma análise tática, a gente já fez do Sport, por exemplo, a gente já identificou ali que o lado direito do Sport ali, em cima do Matheus Alexandre, cede muito, tá? A gente já fez uma análise tática do Mirassol também, a gente já identificou ali que o Mirassol sofre muito com bolas aéreas, tá? Com a bola parada.
A gente já fez uma análise tática das fragilidades do Botafogo, né? A gente viu que o Botafogo sofre muito com jogadas de velocidade, contra-ataque, sobe muito com os pontas, deixa espaço nas duas pontas ali, porque sobe muito com os seus laterais, tá? Então, se atentar sempre às fragilidades do adversário, né? Onde há padrões, lógico, né? A gente não vai buscar uma fragilidade que aconteceu num jogo específico, mas onde há tendo um padrão, né? Por exemplo, o Sport vem deixando muito a desejar, né? E quando eu fiz a análise tática foi no dia antes, pouquinho antes do jogo do CRB, né? A gente ficou ali e ainda falei pro pessoal no fim do vídeo, eu disse, vamos ficar atentos se vai permanecer esse padrão. O Sport jogando hoje, no caso, no dia do vídeo contra o CRB, e dito feito, né? Anselmo Ramon do CRB fez o gol em cima nas costas do Matheus Alexandre ali, pelo aquele lado direito defensivo, né? Então, lado esquerdo do ataque adversário ali contra o Sport. E então, se atentar a esses padrões de fragilidade do adversário, tá? Isso pode te dar um diferencial ali para poder escalar algumas peças ali, dar uns tiros certeiros, principalmente nas apostinhas. E o segundo dica bônus aí para a gente encerrar é os objetivos individuais de cada jogador, né? E de cada time. Por exemplo, às vezes a gente sabe que tem um time ali que briga na parte de cima da tabela, então é um objetivo, né? Então esse time tende a ter maior atenção nos jogos, atenção nas jogadas, né, maior vontade, garra de jogar, né, objetivos individuais dos atletas, por exemplo, às vezes tem um atleta que ele está querendo ser convocado para a seleção, então ele vai se dedicar um pouco mais ali nas jogadas, às vezes tem aquele atleta que está brigando pela artilharia, então o time vai trabalhar, às vezes, para ele tentar chegar nessa artilharia, ou para ele se manter nessa artilharia, então vão sempre dar a bola ali para ele tentar fazer o gol, né. Então, esses objetivos individuais também são fatores que a gente pode estar atento, né? O jogador que está brigando ali pela artilharia, a gente pode estar escalando ele, né? Porque o time vai trabalhar para ele tentar fazer um gol. Então, ajuda a aumentar um pouquinho essa probabilidade, né? Lógico que não é um fator que interfere muito, né, nos números, mas esse interfere um pouquinho no emocional do jogador, o que ajuda a aumentar um pouquinho essa probabilidade, tá? Então, por hoje é só, tá? Amanhã eu vou estar trazendo para vocês alguns erros para vocês não cometerem nessa temporada, tá? A gente vai fazer um compilado aí também de erros, tá? Para a gente estar mantendo uma temporada épica aí, uma temporada espetacular, assim como promete esse Brasileirão e esse Cartola. Tamo junto, deixa o like aí, valeu, até a próxima.